Saravá, meus irmãos de fé, sejam muito bem-vindos a este canal. Para quem ainda não me conhece, está caindo aqui de paraquedas pela primeira vez no nosso canal, eu sou a escritora Miriam Prestes de Oxalá. Eu sou co-dirigente do Instituto Caminhos do Oriente e também agora com o honroso cargo de conselheira vitalícia da Afobras, uma das mais importantes federações de Umbanda e de cultos afro-brasileiros do Brasil. Eu agradeço muito a lembrança de nosso nome e honrada sempre aos nossos irmãos por nos incluir, tanto eu quanto o irmão Cário, nesse prestigioso grupo. Hoje nós vamos falar, e também eu estou aqui fazendo um adendo, uma errata, que nós somos conselheiros de fundamentos, ou seja, diante de qualquer coisa estranha que esteja acontecendo em nossa religião, nós nos reunimos, conversamos e tomamos atitudes dentro daquilo que podemos tomar sobre as coisas que não cabem dentro da nossa religião. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana, muito importante. Eu vou dar dicas para vocês de como incorporar cada vez melhor. Bom, eu agradeço sempre aos nossos guias, nossos orixás e protetores por estarem conosco. Antes de começar o vídeo de hoje, o conteúdo, eu vou saudar o meu congá, o seu congá. Eu vou saudar todos os nossos guias, orixás e protetores, antes de começar esse vídeo, pedindo licença para trazer o conteúdo no dia de hoje. Meus queridos irmãos, vamos falar hoje sobre incorporação, que é o chamego de todo mundo que quando vai para a Umbanda quer ter. Só que já começamos por aí. Primeiro, você nasceu para incorporar? E se você não nasceu para incorporar, você não consegue incorporar, será que você não pode ou não deve frequentar um terreiro de Umbanda, trabalhar nele, ser médium ali dentro? Que você seria inútil ali dentro? Não, meus irmãos. Todos são importantes dentro da Umbanda. Vou parar aqui para vocês verem de novo essa animação que fala dos três grandes conceitos da bandeira da Umbanda deixada pelo caboclo das 7 encruzilhadas. Vocês viram que um desses 3 é humildade. Quando você entra para um terreiro de Umbanda, você precisa ser humilde ou desenvolver esta grande qualidade dentro do coração. Muitas pessoas ali dentro não nasceram para incorporar. Muitos médios não passarão da fase A ou da fase B da incorporação. Serão aqueles médios que estarão anos na corrente e que não passam além daquilo ali, não vão além daquilo ali. E nem por isso deixam de trabalhar, porque as entidades deles estarão ali na corrente trabalhando, praticando a caridade. Ele mesmo estará doando suas energias espirituais, a sua bioenergia, o magnetismo animal, como é dito, é o nome, o termo correto para isso, para que as pessoas possam ser curadas ou tratadas ali naquela corrente. Então ele está literalmente se doando ali naquele momento. Então a presença de um médium é importantíssima dentro de uma corrente de Umbanda. Não é só incorporar. Nem todos vão incorporar, nem todos serão médiuns de incorporação e de consulta. Ali haverá cambonos espetaculares, um dos cargos mais importantes dentro de um terreiro, porque um cambono é o braço direito de um dirigente espiritual. Ele aprende os conceitos mais importantes dentro da Umbanda, a magia, a utilização de itens, tudo passa pela mão do cambono. Ele conhece um terreiro de ponta a ponta. E isso ele não tem a necessidade de incorporar, mas nem por isso não estará trabalhando. Então, todo cargo, você botou o branco, você aceitou colocar o branco da Umbanda, o uniforme da Umbanda,
entrar para as fileiras de auxílio, você já vai estar ajudando. Você já vai estar trabalhando, tanto material quanto espiritualmente, ali dentro. Muitos acabam forçando a incorporação. A gente nota que a ansiedade é tamanha nesses médiuns iniciantes que eles começam a forçar a incorporar. Forçar a incorporar tem um problema. Às vezes o médium não repara que ele começa a mistificar. Porque ele está na corrente observando como um dança, como o outro vai. E ele começa a escolher, não, esse guia não serve para mim, ele é muito simples. Olha aquela cigana dançando, que linda. Olha as roupas daquela cigana, que maravilhosa. Quando a médium chega, ela causa. Já porque às vezes a médium tem beleza física, usa roupas bonitas, realmente às vezes chama muita atenção para quem é da assistência ou está ali começando. É natural que isso aconteça. Mas aí o médium começa assim, porque eu quero causar polêmica, eu quero que comentem de mim, eu preciso me destacar aqui no meio. E muitos desses médiuns já entram assim, nesse delírio de destaque, já chegam dizendo assim, eu tenho que ser dirigente espiritual. Não me basta ser um médium de corrente, eu tenho que ter o meu terreiro, eu tenho que ser respeitado, todo mundo precisa bater a cabeça para meus guias, para os meus orixás. Calma, gente, calma. Nem todos nasceram para a direção também. E não basta o guia dizer assim, muitas vezes eles chegam para nós e dizem assim, o guia me disse que eu nasci para ser dirigente. Eu vou dizer, bacana, que legal, ótimo, mas você já tem conhecimento material suficiente para isso? Você já tem 7 amacis, que é o mínimo do mínimo, para o médium ser coroado na Umbanda, para você se tornar um dirigente? Você conhece uma fundamentação de um Exu? Como é que você assenta uma tronqueira? Como é que você faz uma firmeza? Você conhece toda a lei de Pemba, que é a lei dos pontos riscados? Um guia desenha um ponto, você sabe decifrar o que o guia colocou ali? Ainda não? Calma, então você vai aprender, você vai fazer os 7 anos dentro de um terreiro para que você possa dar assistência como direção e como dirigente de médiuns. Direção de trabalhos, de assistência e também como dirigente de médiuns. Porque você precisa também ter conhecimento administrativo. Isso nosso irmão Cário repete a cada 5 minutos, com toda a razão. Você precisa ser um bom chefe de família e uma boa dona de casa, porque você vai lidar com recursos materiais pequenos, porque a Umbanda ela não cobra do mesmo modo que outras religiões. Ela pratica 90% dos seus trabalhos dentro de um terreiro, ou até mais, é caridade. Então ela não tem contas bancárias fabulosas para gerir todo aquele complexo ali, funcionando 24 horas para atender qualquer pessoa. Então precisa aprender desde o início a lidar com recursos pequenos, aprender a mobilizar a comunidade pedindo ajuda, saber ser simpático o suficiente, ser honesto o suficiente para ir com o tempo agregando colaboradores que possam vir ajudar mais aos trabalhos daquele terreiro. Então, vejam bem, ser dirigente não é assim, eu vou ser coroado e vou abrir meu terreiro. Não, calma aí. Aprenda primeiro, por isso que a gente diz, vá para dentro de um terreiro. Para dentro de um terreiro você vai aprender. Você vai aprender todos esses assuntos que nós falamos mais e você vai aprender a ter prática, porque sem prática você não vai muito além. Para conseguir dirigir um terreiro, lidar com pessoas é uma das coisas mais difíceis que existem no mundo, porque nós lidamos com pessoas ainda com problemas, porque, como eu digo assim, um terreiro é um pronto-socorro. É um legítimo pronto-socorro. O que é um pronto-socorro?
Ai, 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 as pessoas entrando machucadas, o médico tem que correr de um lado ao outro, tem que atender todo mundo ao mesmo tempo, ele não tem tempo a perder, ele não tem tempo ali a perder, porque qualquer tempo que ele perder pode vir a alguém a morrer, a desencarnar, por falta de atendimento. Então é uma coisa muito importante o que ele tem que fazer. Ele tem que aprender a ter prática e entender que um terreiro lida com pessoas com problemas. Pessoas que chegam obsedadas, pessoas que chegam profundamente perturbadas, às vezes por problemas que há anos estão minando as suas energias. Então nós temos que ter sensibilidade para isso. Vocês desculpem o carro do som passando para cima e para baixo com aquelas propagandas, né, que todo mundo conhece, os cães ficam agitados, é natural em todo lugar. Então peço desculpa a vocês, vamos prosseguir sem nenhum corte, vamos prosseguir trabalhando aqui. Nós sabemos, já falamos em vídeo anterior, que as incorporações de Exu, principalmente, facilitam muito a mistificação. É onde eu, como dirigente, presto mais atenção no médium. O nosso próprio guia orientador, os nossos guias orientadores, porque nosso terreiro são 2, nossos guias orientadores, eles não deixam todo mundo dar passe, entrar em contato com as pessoas. Porque já aconteceu, em anos passados, de médiums que estavam relativamente preparados, prontos, que quando chegavam alguém da assistência para tomar um passe, estava às vésperas de uma festividade, faziam assim. Para uma pessoa pedir um vestido para Pombagira, para outro pedir uma coroa de strass, para outro pedir um sapatinho de cristal para sua entidade. Acontecem essas coisas. Não pensem vocês que a direção de um terreiro é aquele glamour maravilhoso, aquele conto da Disney, que você inicia lindo, maravilhoso e tudo acaba bem. É uma briga de leões diariamente. Problemas acontecem. E por mais que você cuide, em algum momento, alguma coisa acontece. E olha que nosso terreiro tem 2 dirigentes capacitados e mesmo assim lá um dia acontece algum problema. Então estejam predispostos a lidarem com isso, porque não é fácil, não. Muitos dos nossos cabelos brancos são decorrentes dos trabalhos espirituais dentro dos nossos terreiros. Mas, como eu estava dizendo, a incorporação com Exu favorece muito a mistificação. Porque muitos médiuns não dão consultas, mas aí ficam pelos cantos, só bebericando. Muitos não querem nem riscar em seus pontos, coisa que nós, dentro do nosso terreiro, orientamos. Um médium só estará pronto quando estiver muito bem incorporado e quando sua entidade começar a riscar pontos. Porque aí a entidade já conseguiu dizer quem ela é, da onde ela vem e o que ela faz. Porque até aquele momento o médium não tem a menor ideia do que ele está incorporando. Aí o guia vai estar muito bem assentado e vai riscar o seu ponto. Que o seu ponto riscado é seu cartão de visitas. Diz quem ele é, da onde ele vem, com quais linhas ele cruza e como trabalha. Um dirigente espiritual relativamente experiente vai olhar e vai dizer, olha, estou vendo aqui. Mas aí querem ficar pelos cantos só bebericando, com roupas lindas, glamurosas, com perfume francês, com muito strass, com muita lantejola, só que de caridade 0, porque não querem atender as pessoas. E mesmo quando os guias da casa autorizam que aquele médium, depois de um tempo, já pode dar consultas, ele não quer. Por quê? Porque vai ficar claro, patente, para que todos possam enxergar que ali não tem entidade nenhuma. Que ali só tem um médium que sabe dançar muito bem, sabe se produzir muito bem, usa roupas maravilhosas, mas fundamento, conteúdo, incorporação ali não tem.
Então não é só causar, você causa para os incautos, para quem não conhece a nossa religião. Mas na hora do trabalho ali, do dia a dia, é que a gente vai ver quem é quem. E aí o médium tem que estar bem incorporado, precisa ter 7 anos na cabeça de amacis. O próprio Zélio Fernandino de Moraes, às vezes vocês se perguntam, mas o próprio Zélio Fernandino de Moraes, ele não gostava particularmente, isso está gravado, porque eu ouvi muitas pessoas dizendo que o Zélio incorporava Exu e trabalhava com Exu dentro do seu terreiro e que até sacrificava animais. Mentira, tudo isso mentira, porque eu tive a oportunidade de acessar, entrar em contato com a tenda Nossa Senhora da Piedade, recebi uma resposta extremamente gentil das pessoas, do Relações Públicas ou do próprio Leonardo, ou, né, que me tenha respondido, dizendo claramente. E também tem as gravações do Zélio, tanto do Caboclo quanto do Zélio falando. E o Zélio não gostava de trabalhar com Exu. Por que os antigos não gostavam de trabalhar com Exu? Você já se perguntou sobre isso? Por que os terreiros antigos não tinham gira de Exu? Por causa desses problemas. Exu favorece muito a mistificação desses médiuns que ficam pelos cantos, vamos dizer assim, bagunçando, mais bagunçando do que trabalhando. E são entidades, é fato, mais difíceis de trabalhar. Porque se você receber um Exu não batizado, que é o Exu pagão, aquele Exu de limpeza, que a gente chama de Exu de pé, aquele Exu que vem tortinho ainda, que não fala, que bebe no chão, bebe bebida vertida no chão, não bebe em copinho não, bebe no chão, lambe o chão. Quando você recebe esse tipo de entidade, eles podem vir a ser muito indisciplinados em algum momento. Tipo assim, o dirigente diz assim, ó, vamos subir, acabou a sessão e eles querem ficar. Ou diz assim, vamos trabalhar, vamos fazer tal coisa. Eles não escutam, eles não têm esse discernimento tão claro que um Exu batizado ou coroado tem. Então, por causa dessa indisciplina, de todos esses problemas, e difícil mesmo de trabalhar, de conhecer esses fundamentos, de como trabalhar com essas entidades, nós já temos, mas esses antigos não tinham, trabalhar com Exu. Então, muitos não queriam trabalhar com Exu. E também, é claro, alguns dirigentes antigos associavam Exu com entidades ruins. Fato que muito mistificador, que muita entidade zombeteira incorpora em médiums, se dizendo Exu tranca-rua, Exu caveira, Exu qualquer um, para mentir e para trabalhar e dizer que fazem, que são os próprios. Tem. Você não vai encontrar, é muito difícil. Ainda não tive a oportunidade de ver um caboclo, um preto velho sim, caboclo mistificando. Porque eles são tão sérios, eles são tão disciplinados, como eu já disse uma vez, eles são tão, eles são tão curtos e grossos, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, que é aquele papo reto, como vocês conhecem, que mistificador não tem. Porque ele vai ter que falar muito certo, em poucas palavras, e vai ter que dizer a coisa perfeita, que um mistificador ele vai ficar enrolando. Ele vai ficar falando e vai ficar se escondendo pelos cantos. Mas preto velho, infelizmente, eu já tive a oportunidade de ver mistificador. E não é agradável, viu, gente? Aliás, a situação foi assim, da mistificação. O preto velho veio, incorporou, bebeu demais, bebeu quase um garrafão de vinho, coisa que preto velho já não é a coisa que comum, bebida de preto velho ser vinho. Bebeu um garrafão de vinho, ficou alcoolizado, subiu, ficou o quê? Uma meia hora, sem falar nada. E daqui um pouquinho desceu o Exu. E aquela festividade que era destinada a ser de preto velho, virou uma sessão de Exu. Vocês estão entendendo como é que é? É mais ou menos assim. A gente
tendo um pouquinho de atenção, a gente vê os furos que acontecem a cada momento. Outra coisa também, muitos, além de forçar a incorporação, querem impressionar as inimigas. Tipo assim, aquela famosa cantora Valesca, né? Querem impressionar as inimigas, querem ameaçar as pessoas. Vamos dizer assim que está com bronca, uma bronca com alguém, está zangado, está bolada com alguém, e aí a entidade vem em cima para dizer alguns desaforos para aquele desafeto. Ou a famosa incorporação que eu tenho relativamente pavor, daqueles que incorporam em casa, e esse é um dos problemas de incorporar em casa, que nós dizemos não incorpora em casa, que baixa a entidade para ficar questionando ao marido da médium se ele é um homem honesto ou não. Para catar, é a palavra certa, para catar, para ficar sabendo das fofocas. E coisas assim bárbaras que acontecem. Ou aqueles médiums que começam a tornar a mediunidade um comércio. Porque comércio é aquilo, né, gente? Você tem que estar sempre predisposto a trabalhar. E você começa a atender 1, 2, porque você está atendendo 10, 20, 30, não é? E tem dias que você não consegue incorporar. Então é mais honesto você chegar numa corrente, coisa que eu, dirigente, faço. Vejam bem, eu, Miriam, dirigente, não sou infalível, não sou uma semideusa, não. Muitas vezes eu não me encontro em boa saúde, eu não me encontro realmente bem, eu digo, hoje eu não vou trabalhar. Eu vou ficar aqui na corrente, dirigindo os trabalhos, fazendo a abertura, o encerramento, controlando a corrente, conversando com um com o outro, mas não tenho condições de trabalho. Se eu me encontro muito resfriada, alguma doença contagiosa, outro me substitui. Então é muito mais honesto você fazer isto diante de um problema, ou você está passando por um problema qualquer, uma pessoa da sua família faleceu, você não se encontra psiquicamente bem para conseguir trabalhar naquele dia. Se afaste. Ou fique permitindo que uma outra pessoa fique no seu lugar. Eu acho mais honesto isso, viu, gente? Me desculpem. Para uma dirigente antiga como eu, não me impressiono com o aparato. Particularmente não gosto de médios que chegam com vestidos bombásticos, com roupas magníficas, com coisas caríssimas, ou naquela situação que você mostra mais status social do que realmente fundamento. Eu não me impressiono com isso. As pessoas às vezes se impressionam, ficam fascinadas com esse tipo de coisa. Eu não. Porque muitas vezes eu encontrei médiums extremamente humildes, mal vestidos, maltrapilhos até, num canto, com entidades absurdas, de uma verdade incrível. Às vezes, entidades que falavam até melhor ou se portavam melhor que as entidades do próprio dirigente do lugar. Enquanto que aqueles outros, chegando assim como rainhas da Inglaterra, parece os vestidos da rainha Elizabeth I, chegando, não fazem nada além de dançar, fazer caras e bocas num canto e só. Entidade, gente, você vai ver no dia a dia, com aquela palavra certa, com aquela coisa que a entidade diz, eu vou te ajudar e ajuda. Eu vou fazer por você e ajuda. Diz coisas que só a pessoa conhece. Traz uma esperança, traz uma palavra de verdade. Isso é uma entidade. Quando alguém chega para nós como dirigente, dizem assim, que maravilha, eu tomei passe com a entidade da fulana ou do Beltrano. Me senti maravilhosamente bem. Está me respondida, aquela pessoa, aquele médium está indo bem na condução de suas entidades, está ajudando as pessoas. É claro que muitas das vezes mistificadores também, eles
fingem ajudar, eles bajulam quem está na frente deles, eles mentem. Então, preste atenção também. Agora, quando uma pessoa chega para mim e diz assim, eu estava numa extrema penúria com a minha família, me faltando pão, me faltando um trabalho há muito tempo, e aquele guia eu cheguei na frente e pedi, em uma semana eu consegui um trabalho. Estou agora trabalhando, levando pão para minha família. Existe resposta mais perfeita do que esta? É caridade, gente, é amor. Então, como nunca, aquele triângulo que eu mostrei de novo no início desse vídeo aqui, aquele triângulo que representa a bandeira da Umbanda, como nunca ela é importante para a condução, para o comportamento, para as mudanças de como médiums precisamos ter dentro dos nossos terreiros. Pense nisso. Mude muita coisa. Se você está no descaminho, volte lá atrás. Comece de novo. Seja humilde. Vá frequentar um terreiro, vá trabalhar, comece do zero se for preciso. Mas desenvolva uma mediunidade sadia, bem conduzida, que vai levar você a um caminho do bem, um caminho progressivo, tanto na matéria quanto no espírito. Seja muito feliz em sua caminhada. Infelizmente, nosso tempo acabou. Até a próxima, se Deus quiser.